Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e esta aqui é mais uma apresentação da família Barueri para a tua vida. Portanto, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. É uma grande bênção estar com você, poder entrar no teu lar, entrar na tua casa e assim anunciarmos o reino de Deus, anunciarmos as coisas do Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fique esperto, fique esperta. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de anunciarmos as grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anunciarmos a bendita volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós estamos muito felizes por poder falar da palavra do Senhor e manifestar aqui o reino de Deus através da Escola Bíblica da Família. Aqui nosso propósito, evidentemente, é trazermos estudos bíblicos que falem ao teu coração. Já há algumas semanas, já 6 semanas, nós temos trabalhado sobre escatologia, sobre a escatologia bíblica. Eu creio que o Senhor já tem falado profundamente ao teu coração. Se você já é inscrito no nosso canal, muito bem, parabéns. Se você ainda não se inscreveu, quero lhe convidar a se inscrever. Clique no sininho também, isso é muito importante, porque assim, todas as vezes que nós publicarmos algum material, você vai receber um aviso aí no seu celular e você vai poder assistir rapidamente o material que temos publicado. Isso também nos ajuda com relação à divulgação do conteúdo da família Barueri. E se esse material tem sido instrumento de bênção para a tua vida, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus irmãos, para que possamos alcançar um grande número de pessoas aí para o reino de Deus. E curta, né? Isso é muito importante, isso nos ajuda bastante. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Falando de escatologia bíblica, nós temos tratado de assuntos muito importantes, queridos. Na primeira aula, se você não assistiu ainda, assista essa aula, ela é muito importante. Nós falamos sobre a importância de uma compreensão clara e objetiva a respeito da escatologia. Você sabe que escatologia significa estudo acerca das últimas coisas, escatos, últimas coisas, logia, estudo. Portanto, nós temos estudado a respeito das últimas coisas, daquilo que há de vir, daquilo que deverá acontecer. E a nossa grande expectativa, evidentemente, é a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre isso, nós temos trabalhado vários assuntos que vamos desde como interpretar os textos proféticos. Temos falado sobre doutrinas, as várias doutrinas escatológicas. Esse foi o teor, né, o conteúdo das nossas últimas 2 aulas. E avançando, falamos sobre Mateus 24, alguns assuntos muito bacanas e importantes para o aperfeiçoamento da nossa fé cristã, do avanço da nossa fé cristã. Isso é muito importante. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre dispensações. As dispensações é um assunto que engloba aí, que cabe na parte da escatologia. Por isso, dedicaremos a aula de hoje para falarmos sobre esse assunto. Evidentemente, não vai ser um estudo completo sobre isso. Nós temos muita coisa aí por falar, enfim, nós vamos deixar algumas coisas de lado, mas certamente nós vamos dar uma visão geral do que significa as dispensações, uma vez que nós cremos, a Igreja Cristã da Família é uma igreja que ela professa a fé no campo da escatologia, uma fé pré-milenista, dispensacionalista, ou seja, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e para isso nós cremos nas dispensações, que é o assunto que iremos tratar no dia de hoje. Portanto, fique conosco, fique com o seu coração aberto, com o seu coração livre para receber a palavra do Senhor e você poder aprofundar um pouco mais a respeito dos escatos, a respeito dos estudos das últimas coisas. Esse é o nosso objetivo. Tenho certeza que o Senhor já está falando com você e vai falar muito mais, tá bem? Pois bem, na última aula, conforme nós falamos, nós apresentamos as principais doutrinas bíblicas ou doutrinas escatológicas. Falamos sobre pós-tribulacionismo, falamos sobre mid-tribulacionismo, sobre pré-tribulacionismo, que é o nosso caso, a doutrina que nós defendemos. Falamos sobre amilenismo, falamos sobre pós-milenismo e pré-milenismo, que é a doutrina que nós cremos, que é o arrebatamento da igreja antes do milênio. Pois bem, demos ali um aparato geral sobre essas doutrinas, fortalecendo um pouco mais naquilo que cremos, naquilo que a Igreja Cristã da Família crê, como o arcabouço escatológico da Igreja Cristã da Família. E hoje nós iremos falar sobre as dispensações.
A palavra dispensação, ela vem do latim dispenso, aliás, que significa administrar, como que um mordomo, como alguém que administra as coisas, que zela pelas coisas. O uso desse vocábulo, aquilo que mais nos chama a atenção é aquele que envolve a respeito da administração dos períodos, ou administração, ou na gestão dos tempos nos quais Deus estaria administrando esse tempo, administrando essas eras, tratando os homens de maneira específica para alcançar um propósito determinado por meio do senhorio do nosso Senhor Deus, e evidentemente culminando no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa ideia ela foi muito mais popularizada, vamos dizer assim, numa Bíblia, uma Bíblia de estudo. Se você não a tiver, é uma boa Bíblia, sem dúvida nenhuma, uma Bíblia chamada a Bíblia Anotada de Scofield. Ele foi um teólogo que trabalhou de forma muito mais veemente, podemos dizer, de uma forma cuidadosa a respeito do dispensacionalismo, ou de uma teoria, vamos dizer assim, da dispensações, tratando sobre períodos, sobre eras para a história da humanidade dentro de um propósito divino. Essa ideia de dispensações ela foi trabalhada por muitos outros intérpretes, onde ele trabalha, cada intérprete ou cada grupo de intérpretes, né, ele divide ali por algumas dispensações. Alguns trabalham 3 eras, enfim, cada um trabalha de uma forma. Nós iremos trabalhar a linha mais de Scofield, que trabalha sobre 7 dispensações. O termo grego para administração é oikonomia, que vem de diaconia. Lembram de diaconia? A gente fala vez ou outra esse termo, que é servo, que é ministro. Portanto, oikonomia significa administrar. E esse termo ele acontece algumas vezes no Novo Testamento. Gostaríamos de citar alguns versículos que vão trazer esse termo para que nós possamos ter um entendimento um pouco maior a respeito do termo dispensação, que é, no caso, oikonomia no grego, e assim a gente pode ter um pensamento mais amplo a respeito do termo e aprofundar no nosso estudo. O primeiro texto que eu gostaria de apresentar é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 17, que diz: se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada, de administrador, de dispensar o quê? O Evangelho de Deus, de dispensar a graça do Senhor, apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto. Então, trabalhando o termo economia como administração do Evangelho, como manifestação, como cuidado ali sobre isso. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz: de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui usando o termo oikonomia, que vai trazer a palavra dispensação, ou seja, dispensação ou administração dos tempos ou das eras. Ainda Efésios, capítulo 3, versículo 2 e 9, que se diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Apóstolo Paulo falando aqui da gestão, da administração do Evangelho, acerca dos tempos, acerca das eras que vão passando. Ainda por último, gostaria de citar aqui a vocês Colossenses capítulo 1, versículo 25 e 26, que diz: a qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O apóstolo Paulo se coloca como aquele que diz da dispensação, dispenseiro, da organização, da administração de Deus, trazendo ou elevando a salvação aos homens aqui, manifestando aos seus santos na era presente, na era que temos vivido. Portanto, o termo dispensação ou economia é administrar. Serve tanto para outros pontos, né, usado
Conforme nós vimos, a economia ela é usada tanto em dois sentidos. No sentido de administração, qualquer tipo de administração, e no segundo sentido, um tipo específico de administração divina, que se prolonga por algum período de tempos, de tal forma, de tal modo que esse período é chamado de dispensação. Por isso, temos trabalhado sobre o dispensacionalismo, trabalhado sobre as dispensações. Nós temos diversos intérpretes que pensam que podem descobrir um maior ou um menor número desses períodos. Conforme já citamos, alguns dizem 3 dispensações, outros há uma variedade aí. O Scofield, ele trabalhou sobre as 7 dispensações e essa será a nossa base. Então, nós vamos trabalhar sobre 7 dispensações. Nosso objetivo não é um trabalho apologético de discutir qual que é certo, qual que é errado, mas dentro daquela linha mais tradicional, dentro de uma visão pentecostal ao qual cremos, ao qual defendemos. Então, iremos trabalhar desta maneira. Existem outras formas de entender, de interpretar, e você talvez vai perceber isso. Iremos trabalhar de uma forma mais simples e mais objetiva também. Nosso objetivo não é um estudo exaustivo sobre as dispensações, já participei isso a vocês, mas é sim trazer luz a um assunto que é de suma importância. Por que trabalhar as dispensações é importante? Porque conhecer as dispensações, ela nos prepara o caminho para entendermos o plano divino, que se encerra no escatos, ou seja, nas últimas coisas. Então, nosso estudo, nosso teor de estudo aqui para a Escola Bíblica da Família nesse momento é sobre escatologia bíblica. E entender ou compreender as dispensações vai nos ajudar, vai nos dar um pano de fundo da história da humanidade até chegarmos ao escatos, que é o nosso assunto principal, o nosso assunto aqui a ser tratado, a ser estudado, tá bem? Preste atenção, fique atento, tenha certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, vai ministrar ao teu coração, te dando mais base para a escatologia que temos apresentado. Portanto, falamos que, conforme Scofield e outros teólogos também trabalham isso, e nós defendemos desta maneira, 7 dispensações. As 7 dispensações que trabalharemos é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e, por último, a dispensação do governo divino. Nós vamos citar todas elas, vamos usar um parâmetro a respeito delas. Não é um estudo completo, não é um estudo profundo, mas certamente é um estudo que vai trazer um horizonte maior aos nossos estudos escatológicos, tá bem? Avançando aqui para a nossa primeira dispensação a ser tratada, é a dispensação da inocência. Essa dispensação ela começou na criação do homem e termina na queda do homem e a sua expulsão, quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Essa dispensação ela durou cerca de 100 anos e ela está ali relatada entre Gênesis capítulo 1, versículo 18, que narra a criação do homem, né, a primeira narrativa da criação do homem, depois nós teremos no capítulo 2 também, e encerra ali no capítulo 3, versículo 24, quando Deus determina ali a expulsão de Adão e de Eva do jardim do Éden. Então, nesse momento, encerra o que chamamos a dispensação da inocência. Inocência é a palavra-chave para essa dispensação, porque é o momento ainda que o homem é inocente, ou seja, é sem culpa, é um homem que ainda não havia sido corrompido pelo pecado. Então, a primeira parte da dispensação trata de um homem sem pecado e termina quando o homem peca, e por isso o homem é expulso do jardim do Éden. A segunda dispensação a apresentarmos é a dispensação da consciência. Ela começou quando o homem recebe aquela expulsão do jardim do Éden, e essa dispensação ela começou na expulsão do homem do jardim do Éden e ela termina no dilúvio. É a dispensação da consciência. Essa dispensação ela tem um período mais longo de duração, cerca de 1656 anos,
e seu relato vai estar entre o capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, e vai até o capítulo 10, versículo 32 de Gênesis. Portanto, logo quando o homem é expulso do jardim do Éden, nós vemos a primeira história, no capítulo 4, ali a morte, o assassinato de Abel, quando Caim mata Abel, você deve se lembrar disso. E vai terminar lá no dilúvio, no final do dilúvio, quando Noé e seus filhos, suas noras e sua esposa saem da arca. Ali nós determinamos como a dispensação da consciência, ou seja, o homem já tinha consciência da sua vida de pecado, das consequências do pecado, por isso da destruição, por isso de Deus ter livrado ali apenas Noé, seus filhos e sua esposa e suas noras. Ali é o momento, é a dispensação da consciência. Vou falar um pouco mais geral das dispensações, vou dar apenas um parâmetro agora, ok? Avançando nisso, nossa próxima dispensação é a chamada dispensação do governo humano. Perceba que o governo humano até então não era unificado, mas a partir de agora, começou essa dispensação, ela começa após o dilúvio e termina com a confusão das línguas lá em Babel, na construção da Torre de Babel. Essa dispensação ela dura cerca de 420 anos e o seu relato está em Gênesis capítulo 11. Você deve se lembrar, Noé constrói a arca, vem o dilúvio, a arca para lá no Monte Ararat e nós temos a instauração ali de Noé e sua família. O homem começa a crescer, começa a frutificar o homem. E passado cerca de 420 anos, né, vemos a história da Torre de Babel, onde o homem se concentra ali e estabelece um governo humano, ou seja, um governo que busca distanciar-se de Deus. E ali o seu fim tem quando Deus dispersa, não é, os homens ali por meio da confusão, chamada a confusão na Torre de Babel, onde os homens falavam uma única língua, mas Deus confunde esses homens com uma nova língua, com várias línguas, né, ali distribuída entre eles, e o final desta era ou dessa dispensação que é do governo humano. Vamos recapitular um pouquinho. Inocência, quando o homem é inocente do pecado, o homem não tem consciência de pecado, o homem não pecou. Depois nós temos a era da inocência, ou a dispensação da consciência, quando o homem tem consciência da sua vida e da sua vida pecaminosa, do seu distanciamento de Deus. Após isso, nós temos o governo humano, lá em Babel, quando o homem passa a ser senhor das suas ações e passa até a se rebelar, podemos assim entender, contra Deus. Passada essa terceira dispensação, em Babel, capítulo 11 de Gênesis, nós temos a dispensação patriarcal. Essa dispensação ela vai narrar, ela vai começar a partir da chamada de Deus a Abraão e vai terminar na escravidão com a escravidão do povo hebreu no Egito. Essa dispensação ela dura cerca de 430 anos e seu relato está entre Gênesis capítulo 12, versículo 1, logo no comecinho, e vai até o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 36, quando Deus passa a tirar o seu povo da escravidão egípcia. Esse período, chamado dispensação patriarcal, de cerca de 430 anos, começa com Abraão, estende-se a Isaac, filho de Abraão, vai até Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, neto de Abraão, estende-se até a história de José, e no final, já depois da morte de José e tudo mais, nós observamos ali aquela fortíssima história a respeito da saída, da prisão, da escravidão do povo de Israel, e nós vemos a sua libertação. Esse período patriarcal é um período em que marcado, né, sobre os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, sobre as alianças que Deus tinha junto desses patriarcas, para estabelecer o seu chamado, para estabelecer o seu plano de redenção à humanidade, não apenas ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então nós temos aqui a dispensação patriarcal. Essa é a quarta dispensação. A quinta dispensação é a dispensação da lei, também chamada como a dispensação de Israel. Alguns chamam de dispensação de Israel. Eu prefiro trabalhar como dispensação da lei.
quando a libertação do povo hebreu do Egito. O povo estava escravo no Egito, esse povo é liberto e é liderado por Moisés e vai terminar na crucificação de Jesus Cristo. Essa dispensação ela dura cerca de 1430 anos e seu relato vai de Gênesis, capítulo 12, versículo 37, logo após a Páscoa, ali quando o povo começa a sair do Egito, e vai estender-se até o Evangelho de Mateus, capítulo 27, e versículo 56. Evidentemente, nós estamos denotando aqui Mateus 27, 56, mas isso cabe também aos demais evangelhos, né? Lucas, Marcos e João, que também vão narrar a crucificação. Mas essa dispensação ela tem seu tempo aí entre a saída do povo de Israel do Egito, que começam a ser elaboradas as leis, Israel, que era um povo, passa a ser tratado agora como nação de Israel, vai ser estabelecido como nação, ali um pouco mais à frente, já com Josué, e culminando aí na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dispensação da lei, ou de Israel, vou trabalhar com uma dispensação da lei, ela é marcada porque a regência de Deus se dá pela lei. Agora, essa lei que é apresentada ao povo por meio de Moisés. A sexta dispensação é chamada como a dispensação da graça, também conhecida como a dispensação da igreja. Mais uma vez, eu prefiro tratar dispensação da graça, mas é o período da igreja. Essa dispensação ela começou na crucificação de Cristo e ela ainda não terminou. Nós estamos na dispensação da graça. Já ouviu esse termo? Estamos na dispensação da graça? Pois bem, quando usamos esse termo, estamos trabalhando de uma forma dispensacionalista. A dispensação da graça, ela terminará quando Jesus Cristo voltar, dando seu start ali no arrebatamento da igreja, que é o assunto que a gente tem tratado falando de escatologia. Por isso é tão importante entendermos aí um pouco sobre dispensações. Essa dispensação ela já dura mais de 2000 anos, estamos no ano de 2020, se Cristo morreu, né? Cristo morreu no ano de 2030, 33 seria 2030, estamos aí a 2000, mais de 2000 anos que essa dispensação já dura, e seu relato ali inicial apresentado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, e estende até os nossos dias. Atos capítulo 1, versículo 6 é quando os discípulos perguntam a Jesus quando vai se dar o fim dessas coisas, quando vai restaurar o reino a Israel. E aí Jesus havia fala aos seus discípulos de forma muito veemente, né? Olha, a vós, não é Jesus, é o anjo que fala, a vós não cabe saber dessas coisas, mas está destinado a serem cheios do Espírito Santo. Então, estamos por isso. O fim dessa dispensação será marcada pela iminência volta de Cristo, que vai ter o seu start lá no arrebatamento da igreja, dando origem ao período chamado de Grande Tribulação e culminando na volta de Cristo, ou no Armagedon, que determinará a volta de Cristo com poder e muita glória, conforme é narrado nos textos. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 16, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Esse é um período de uma grande batalha, onde o povo de Israel já é o final da grande tribulação, onde o povo de Israel se verá ali oprimido pelo anticristo, pelo falso profeta e pelas nações que estarão aliadas ao anticristo para destruir o anticristo, e ali no Vale do Armagedon acontecerá a volta
do nosso Senhor Jesus Cristo junto da sua igreja, que fora arrebatada há 7 anos atrás dessa história, destruindo o poder do anticristo, do falso profeta, os lançando no lago de fogo, enxofre e determinando ali o período do milênio, dando início à última dispensação, a chamada dispensação do governo divino. Essa dispensação ele está entre a segunda vinda de Cristo, no Armagedon, por base desse texto de Apocalipse que acabamos de ler, e termina e culmina ali no juízo do trono branco, onde o nosso Senhor vai julgar todas as nações, onde o nosso Senhor vai julgar todos os homens ali. Evidentemente, aqui é uma condenação eterna. Essa dispensação ela durará 1000 anos, será estabelecida no chamado milênio de Cristo, governo de Cristo, e seu relato é apresentado a partir de Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, e vai até Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Após isso, é instaurado a eternidade, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Vamos falar disso mais ao final dos nossos estudos sobre escatologia. Portanto, meus irmãos, as dispensações, elas marcam eras, elas marcam tempos, e quando nós temos essas dispensações em nossa mente, nós vamos entender com um pouco mais de agilidade todo o processo escatológico a qual nós estamos inseridos e cremos e que temos como esperança. Em cada dispensação, ela é revelada um estado moral do homem naquele período. Então, isso é muito importante. Nosso estudo não é um estudo profundo, mas cada dispensação ela trata de um momento moral daquele homem, ou daquele grupo de homens. Desde a inocência, quando a gente está tratando ali apenas com dois personagens, Adão e Eva. Depois nós partimos para a dispensação da consciência, que nós vamos ter Caim, Abel, Nimrod, Noé, seus filhos, todo esse povo já juntado. Cada período desse havia uma determinação moral para a humanidade. E Deus vai marcando tempos e tempos. Com qual objetivo? Para que cada dispensação seja revelado de maneira progressiva o propósito de Deus para o homem. Percebam que no final da primeira dispensação, a dispensação da inocência, Deus revela lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que é? A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Lembram-se disso? Deus está marcando uma aliança, um propósito. Nós não estamos trabalhando sobre os pactos ou alianças que são tratados nas dispensações. Caberia isso, é um assunto bastante interessante. Mas nós nos detemos nisso porque precisamos entender que cada dispensação ela marca a moralidade daquela geração e marca uma progressão na revelação de Deus para o seu propósito, que é a salvação da humanidade, a salvação do homem. Isso se você prestar atenção nisso, em cada dispensação, você vai ver Deus dando passos de revelação e culminando ou chegando a esse momento que nós estamos, que é a dispensação da graça, onde a revelação toda já está pronta, não há mais nenhuma revelação a ser vindo, mas sim a nossa grande expectativa da manifestação da última dispensação, que é o governo de Cristo, que se dará no milênio de Cristo, quando a igreja do Senhor governará juntamente com o seu Cristo. Cada dispensação revelando o propósito progressivo de Deus. É muito importante nós notarmos o seguinte, que as dispensações elas não representam 7 divisões da Bíblia. Nós não estamos apresentando 7 divisões da Bíblia, mas estamos apresentando 7 diferentes estágios morais do homem e 7 avanços, ou revelação ali do avanço de Deus quanto ao seu propósito e o estabelecimento do seu propósito. Isso é muito importante estar em nossos corações, estar em nossas mentes, para que nós possamos ser contemplados por uma teologia, por uma escatologia saudável, bíblica, e que nos leve ao propósito de Deus, que é uma vida de santidade e de grande expectativa pelo grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Olha que assunto maravilhoso também, sempre resumido, sempre dando
há ali uma base do assunto, mas nós vamos falar de algo bastante importante. Fique preparado. Se você puder, já leia ali o livro de Daniel, isso vai te ajudar no entendimento, mas nós iremos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Fique atento, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração e que o nome de Cristo vai ser glorificado em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.